Alguma vez já falaram para você que você precisaria negar ou renunciar à sua sexualidade? Dizendo para você que você não podia manifestar os seus desejos homossexuais, porque isso vai contra a vontade de Deus, porque Deus não se agrada da homossexualidade? Ou talvez simplesmente porque isso não é aceito na sua família ou na sociedade em que você está inserido? Essa é uma saída muito comum para as pessoas que não sabem lidar com a homossexualidade, não passam por essa situação e elas vão dizer para você um monte de coisa para que não precisem lidar com isso, não precisem compreender e não precisem se colocar no seu lugar. Eu sou o JP Crestani. Nesse canal você tem conteúdo de qualidade para você conquistar a autoconfiança, para conseguir sair definitivamente do armário e viver bem com a sua sexualidade. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre o que é a energia sexual e, consequentemente, a sua sexualidade e o que você precisa fazer para lidar com ela de forma saudável. E será que negar a sexualidade é um bom caminho? Será que ficar tentando sublimar essa energia é algo que vai ser realmente positivo para você? E você precisa entender qual é o perigo de tentar fazer isso sem conhecer o que é de fato a energia sexual. Eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho, enquanto a gente está começando esse vídeo. Você conseguiria de verdade viver sem sexo? O quanto tempo você já conseguiu viver sem sexo? Se você precisasse excluir de fato, de uma vez por todas, essa parte da sua vida, como seria para você? Pois é isso que muitas pessoas querem que nós homossexuais façamos, porque elas não estão dispostas a nos compreender e a nos aceitar como nós somos. Elas querem que nós simplesmente deixemos de ser quem nós somos para nos adequar a essas pessoas. E aí a gente entra num campo muito perigoso, que pode trazer muitos prejuízos para muitas pessoas. Eu já tive uma fase assim na minha vida e nós vamos conversar sobre isso ao longo do vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é a sexualidade? O que é a energia sexual? Você tem clareza sobre isso? A sua energia sexual, ou seu libido, faz parte de um impulso, faz parte de um instinto, faz parte de algo que é muito profundo e poderoso dentro de toda e qualquer pessoa. O nosso libido, a nossa energia sexual faz parte de um instinto biológico. Não se trata de algo consciente, de algo moral, de algo que está traçado pelas leis do raciocínio, da análise, não está traçado pela moralidade. O sexo faz parte da nossa própria natureza humana. É claro que as pessoas da igreja vão falar que a natureza humana é pecaminosa, que ela não serve para nada, que ela é ruim e todo blá blá blá, que você já está cansado de saber. Agora, para mim, não faz sentido Deus ter criado essa natureza do jeito que ele criou, sendo que isso é ruim. Faz sentido para você? Então, faz muito mais sentido para mim que a gente possa compreender, conhecer um pouco mais dessa energia antes de a gente simplesmente querer ignorar. É a mesma coisa quando alguém te oferece uma comida que você nunca comeu e você fala que não gosta pelo simples fato de não ter experimentado. A sexualidade, quando mal compreendida, é muito parecida. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é a energia sexual. Já falamos que ela é algo instintivo, que ela vem da própria natureza, da biologia do ser humano. Isso não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com cultura, isso tem a ver com instintos básicos de sobrevivência e reprodução. O que acontece quando, ou quer você creia no Criador, ou quer você queira na evolução, a natureza foi percebendo que para tornar esse instinto tão importante para a nossa sobrevivência como espécie, ela foi percebendo que era necessário que isso fosse bom, que isso fosse prazeroso. Porque se não fosse bom, se não fosse prazeroso, ninguém faria, não é mesmo? Assim como comer é bom e é prazeroso, faz parte dos nossos instintos de sobrevivência. Assim como dormir é bom e prazeroso, faz parte dos nossos instintos de sobrevivência. Assim como descansar faz parte dos nossos instintos de sobrevivência e também é bom e é prazeroso. O sexo está incluso nessas situações que são importantes para a nossa sobrevivência e é bom e é prazeroso. A energia sexual em si, ela é uma energia geradora de vida. É uma energia da criação. Porque é através do sexo que um ser macho e um ser fêmea vão se conectar,
vão gerar uma nova vida. Mesmo as pessoas que são homossexuais possuem dentro de si os mesmos princípios, masculino e feminino, que são o que dão a geração de vida. Todos nós, mesmo que nós não vamos dar a reprodução da espécie adiante, possuímos a energia sexual. É essa mesma energia sexual que nos faz realizar projetos, construir as coisas. É a energia sexual que nos faz ter realização na nossa vida. Além disso, a energia sexual, ela tá ligada, como a gente falou, na questão do prazer e da conexão humana. É através do sexo que, quando você está num relacionamento e você se permite estar nesse relacionamento, você consegue ter uma conexão muito profunda com uma pessoa. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão sobre promiscuidade, a gente não vai falar sobre como lidar com essa sexualidade. O foco do nosso vídeo hoje é falar sobre a negação da sexualidade. Num outro momento podemos conversar sobre isso. O que a gente precisa entender? Que a energia sexual ela possui um grande impacto nas nossas vidas, tanto positivo quanto negativo. Ela vai contribuir para o nosso bem-estar físico e mental. Você já deve ter vivido isso em algum momento. Quando você tem, sei lá, a mãe, ou uma chefe, uma mulher, normalmente é mulher, mas homem também acontece isso. Eu vou falar, é um estereótipo, tá? Eu não estou sendo machista aqui, eu estou só reproduzindo um estereótipo para você entender a analogia e a importância do que eu estou te falando. Quando a mulher chega muito mal-humorada, quando ela está na TPM, quando ela está naquelas coisas, e depois passam uns dias, essa pessoa vem e está super bem-humorada, está super bem. Qual é a piadinha que é feita? É quando a pessoa está mal comida, ela está mal-humorada, e quando ela está bem-humorada, quer dizer que ela transou, que ela fez sexo. Por quê? Porque o sexo tem essa capacidade de nos trazer bem-estar físico e mental. Então a gente já começa por aí pensando, poxa vida, será que é justo eu privar os homossexuais dessa possibilidade de prazer pelo simples fato de que eles são diferentes daquilo que a gente chama de maioria heterossexual? Será que só pelo fato deles serem diferentes daquilo que é comum, eles precisam negar, renunciar, rejeitar a sua natureza sexual? Será que está certo isso? Além dessa questão do bem-estar físico e emocional, ela vai ter, a energia sexual traz a consciência da conexão com o nosso próprio corpo. Quando a criança, né, está passando pela fase da adolescência, se desenvolvendo, é a fase em que ela começa a explorar o seu próprio corpo e se conhecer. No atendimento, né, na clínica de hipnoterapia, eu tenho atendido homens e mulheres que chegam acima dos 60 anos, normalmente já estão separados, ou estão viúvos ou viúvas, e essas pessoas enfrentam inúmeros problemas de aceitação da sexualidade. Por quê? São frutos de uma geração extremamente moralista, que falava que sexo era pecado, que era errado, que não podia fazer, que a pessoa não podia sentir prazer. Sentir prazer era algo muito prejudicial e algo muito negativo. Então essas pessoas simplesmente não conseguiam se permitir ao prazer. É muito possível que nós sejamos fruto de uma geração que está lutando contra isso. E aí ainda trazemos resquícios dessas pessoas que têm dificuldade de lidar com a sua própria sexualidade. Se foi falado isso para elas, não importando se era homo ou se era heterossexual, elas estão simplesmente reproduzindo isso, porque elas não sabem o que de fato é energia sexual. Então, essa energia, o libido, tem uma força produtora que vai levar você para a vida. Por outro lado, se ela tem esse potencial positivo, ela também tem um potencial que é negativo. Se essa energia for usada da maneira errada, ela pode levar a pessoa à sensação de rejeição, de inquietude, de insatisfação, que vai muito além da própria relação sexual. Por quê? Quando eu não consigo me realizar sexualmente, eu tendo a, não estou dizendo que é uma regra, mas existe uma tendência de essa pessoa continuar insatisfeita com a sua vida como um todo. Então, se eu não consigo me realizar sexualmente, eu não consigo me realizar no trabalho, nos relacionamentos, na vida familiar, na minha vida pessoal. Então, começa por aí. Negar a sexualidade é negar todo esse potencial de criatividade, de realização, de construção e execução. É aí que as pessoas com uma baixa energia sexual ou a energia sexual doente
machucada, ferida, ou como eu digo, estagnada, ou seja, que não flui, essa energia não flui, ela fica parada porque ela é impedida, seja por crenças, por maus hábitos, por traumas que aconteceram, essa pessoa tende a ter muita dificuldade com a procrastinação e com a autossabotagem. Por quê? Porque ela fica sem energia. Energia é algo que, por exemplo, vamos pensar na energia elétrica. Se a energia está lá paradinha na tomada, ela não tem utilidade nenhuma. Ela só tem utilidade quando eu coloco o aparelho na tomada e aí a energia vai fluir. E olha que interessante, né? Na analogia da tomada. A própria tomada ela é feita por um elemento macho e por um elemento fêmea. O macho é aquele elemento que conecta e a fêmea é o elemento que tem o buraquinho que recebe. Então, a própria mecânica, tudo, as pessoas reproduziram aquilo que existe na natureza para falar com relação aos princípios do macho e da fêmea, com relação a fluir a energia. Nós precisamos, então, deixar que a energia sexual flua. E aí, recapitulando algumas coisas que eu já te disse, essa energia vai contribuir para o nosso bem-estar físico, mental, vai fazer com que a gente se conecte com o nosso corpo, com a nossa essência, com a nossa natureza. Essa energia é revigorante e é curativa, fazendo com que nós tenhamos sensações de bem-estar. Uma pessoa que está bem satisfeita em todas as áreas da sua vida é uma pessoa feliz, é uma pessoa de fácil convivência, é uma pessoa satisfeita e é uma pessoa grata. Você já conviveu com uma pessoa insatisfeita, com uma pessoa ingrata, que está o tempo inteiro reclamando, que está o tempo inteiro brigando, que está o tempo inteiro questionando as coisas? É insuportável estar perto dessa pessoa. Pode perceber que é muito provável que essa pessoa tenha dificuldades na área sexual. E isso acontece com muitos homens que vivem dentro do armário. Por quê? Porque quando negamos a nossa sexualidade, ou quando nós só manifestamos a sexualidade escondido, sem que ninguém saiba, de forma, por exemplo, só sai com um homem casado, ou só sai com pessoas que na surdina, só faz sexo rápido, não se permite ter conexão, não se permite amar, não se permite ter paixão, tudo isso faz com que você perca boa parte da sua energia sexual. Ficou claro para você a importância dessa energia, de você deixar com que ela flua? Se isso não acontece, você está perdendo, você está negando parte de quem você é. E aí a gente volta para aquela pergunta que eu te fiz no começo. Já tentaram fazer isso com você? Já tentaram falar para você, seja na sua infância, na adolescência, ou até mesmo na idade adulta, por fazer parte de alguma igreja, de que você deveria negar a sua energia sexual? O que é que eles estão tentando fazer quando eles dizem isso? Eles estão querendo que você suprima a sua energia. O que isso significa na prática? É como se você tivesse um cano que vaza água o tempo inteiro. O normal é vazar água por esse cano e eles estão tentando que você tente tampar esse cano com a sua mão. O que eles querem? Que você fique ali segurando. Fica o tempo inteiro segurando esse cano. Porque não existe uma torneira para prender, para fechar. Porque não foi feito para fechar. A energia sexual não foi feita para ser presa, não foi feita para ser reprimida. Mas é isso que eles querem. Todas as vezes que eles vão dizer para você que você precisa estar em castidade, que você precisa suprimir, deixar de fazer sexo, você está tendo que represar essa energia sexual. Então, quando a energia não flui, você já sabe que outras áreas da sua vida não fluem também. Existe um outro termo que parece um pouco melhor, mas se não for bem compreendido, pode trazer as mesmas consequências. Isso aqui já é utilizado por doutrinas um pouco mais elevadas intelectualmente e espiritualmente, que é o caso da doutrina espírita. A doutrina espírita vai falar para você que você precisa sublimar a sua energia sexual, ou seja, deixar um pouco essa questão da carnalidade e se voltar mais para o conceito do espírito. Eu estou falando aqui de uma forma meio caricata, mas eu não estou falando nem bem nem mal de nenhuma das outras, tá? É só para ficar mais claro para você entender. Isso é legal quando a pessoa já está no estágio de evolução ótimo com a sexualidade dela. Quando ela já curtiu, quando ela já experimentou, quando ela está satisfeita com a energia sexual dela, quando não existe nenhum problema. Daí você consegue sublimar. O que significa sublimar?
significa engrandecer, enaltecer, glorificar. Ou seja, pegar essa energia e torná-la ainda mais digna, usando essa energia sexual para criar, para construir, para se autoconhecer. Só que esse é um patamar que poucas pessoas conseguiram alcançar, que poucas pessoas conseguem alcançar. Por quê? Porque nós ainda estamos lidando com traumas, com dificuldades, com a repressão, com a supressão, com suprimir o sexo. Ainda existe muita dor e muita ferida. Também me vem um questionamento quando a gente pensa assim, poxa, você precisa sublimar a sua energia sexual. Por que a gente precisa sublimar algo que faz parte da nossa natureza? Por que a gente precisa sublimar alguma coisa que já é sublime pela própria natureza? Se não fosse assim, Deus teria criado uma outra forma para que a gente se reproduzisse. A gente ia chegar lá, ficar dando dedinho, ia fazer uma oração, ou sei lá, qualquer outra coisa, e ia passar o gene lá de um do outro e a gente ia fazer. Ou então, ia ser como qualquer outra coisa que se reproduz por clonagem, por duplicação, como as células que se reproduzem por mitose, meiose, qualquer outra coisa. Então, a gente começa a perceber que a grande questão não é o que fazer com a energia sexual, é a má compreensão do que é o sexo. Quando eu julgo que o sexo é uma coisa suja, feia, proibida, é inferior, é negativa, então eu vou impedir que as pessoas tenham acesso a essa situação. E aí é muito interessante, né? Se você é um cara, pensando agora na gente que é homossexual, você vai lá numa igreja e quem vai te orientar isso normalmente é um pastor, a mulher do pastor ou do padre. Vamos pensar no pastor, do padre é um outro caso, né? Que são pessoas heterossexuais, casadas normalmente, ou seja, transam à vontade, e eles chegam para você e falam assim, olha fulano, o que você faz, o que você é aí, Deus não gosta. Então você precisa parar de fazer para que Deus comece a gostar de você. E aí? Ele tá lá transando, tá fluindo a energia sexual da vida dele, que é uma beleza, ele ou ela. Mas e você? Você vai ter que se negar, vai ter que ficar segurando a bica de água vazando lá porque você tá fora da vontade de Deus e qualquer outra coisa? É muito fácil qualquer pessoa que não faz a mínima ideia do que é ser homossexual chegar para você e dizer para você que você simplesmente não pode se entregar às práticas homossexuais. E aí, o que vão dizer é, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E ser homossexual, praticar a homossexualidade é pecado. Eu não consigo entender, nunca consegui entender como é que um Deus cria um ser humano homossexual para impedir ele de fazer as suas funções sexuais, que é ter prazer também. Não necessariamente todo mundo vai se reproduzir. Se fosse assim, não haveria mulheres e homens estéreis. Todos poderiam se reproduzir. E aí a gente começa a pensar, o que seria da Terra se todo mundo tivesse filho? Será que ia caber todo mundo? Olha o quanto a gente enfrenta de fome, desigualdade social, dificuldades, guerras, escassez de alimentos em várias regiões. Então imagina se esse mundo fosse superpopuloso. A gente começa a perceber que a energia sexual não é usada apenas para a reprodução. Ou seja, nós, homossexuais, temos o direito também de manifestar a nossa energia sexual. E se você está passando por uma situação onde as pessoas estão dizendo que você precisa negar, precisa renunciar à sua energia sexual, você precisa começar a refletir sobre isso. Porque ninguém de fato sabe como é para você e ninguém sabe de fato qual é a importância que a sua sexualidade tem para você. Então, precisa começar a repensar sobre isso em quem você está ouvindo e aquilo que você está dando importância. É só você que sabe a falta que isso faz para você. Eu vou dizer da minha experiência e da experiência no consultório, ajudando as pessoas a lidarem com a sua sexualidade, principalmente reprimida. O que acontece? Quais são os perigos? O que é que pode dar errado quando alguém fica lá tentando tampar, suprimir o fluir dessa energia sexual? Primeira coisa, se a sua sexualidade não está resolvida e não está madura, tentar suprimir ou tentar sublimar isso é algo muito perigoso.
E aí eu lembro de uma frase que é utilizada para tudo na vida e nessa área também não é diferente. Onde eu foco, expande. Sabe quando você coloca uma lupa embaixo do sol e você concentra a energia do sol e você pode queimar uma folha de papel por causa disso? É a mesma coisa. Quando você coloca muito foco em uma coisa só, como é o caso da sexualidade, seja para fazer ou para deixar de fazer, você sai do equilíbrio para um desequilíbrio e aí fica muito desequilibrado e todo e qualquer desequilíbrio pode causar essas coisas que eu vou te falar agora. São os perigos, são os problemas que podem acontecer quando você tenta, sem o tratamento adequado, simplesmente suprimir a sua energia sexual. O primeiro deles é vício e compulsão sexual. Quanto mais reprimida é uma pessoa sexualmente, quanto mais não pode, ela já ouviu, mais ela tende a se viciar. E aí a gente sabe que tudo aquilo que é proibido parece que é mais gostoso. A transgressão, quebrar as regras, tem algo muito importante de prazeroso em muitas pessoas. Existem fases, como a fase da adolescência, para a gente viver isso. Mas o problema é, se a pessoa não elabora isso, se a pessoa não consegue passar por essa fase e crescer e amadurecer, ela vai ter 50, 60 anos, mas vai continuar um adolescente sexualmente falando. Ele vai ser viciado em pornografia, vai ser viciado em sexo fácil e não vai conseguir sustentar uma relação. Porque para sustentar uma relação precisa de amadurecimento. Mas esse amadurecimento também passa pela fase de amadurecimento sexual. Outra coisa que vai acontecer são o caso das perversões e outros tipos de sexualidade, que eu não vou dizer aqui que são problemáticas, mas dependendo, elas não são aceitas e vai ter dificuldade para você se manifestar. Como é o caso da zoofilia, como é o caso que é sexo com animais, o caso da pedofilia, que é o sexo com crianças, o adultério, que é o sexo fora do casamento. E aí a gente tem o caso da Igreja Católica, que faz com que os padres suprimam a sua sexualidade, que eles rejeitem, renunciem à sua sexualidade por causa do ministério, do amor a Deus e se case com a Santa Madre Igreja. Existe um perigo muito sério. Aqui, a gente precisa entender que nem todos os padres são assexuais. Existem pessoas que são assexuais, que elas simplesmente não utilizam a energia sexual para o desejo. Elas não têm o desejo sexual. Elas usam a energia para qualquer outra coisa. Quando a pessoa é assexual desde criança, ela nasceu assim, isso é uma coisa. Agora, quando a pessoa ela se torna assexual porque ela passou por um trauma, por uma violência, e ela tem pavor, ela tem medo, ela tem dificuldade com o sexo, e aí já é um problema. Não é algo natural, não é algo fluido. Então você querer forçar que um sacerdote não use a sua energia sexual, você está deixando com que ele perca parte da sua essência. E aí é o caso que a gente vê que muitos padres têm famílias fora do casamento, aqueles que são muitos padres vão para o seminário porque precisam lidar com a homossexualidade e não tem outra forma, e eles acham que lá no seminário eles vão se curar da homossexualidade. Eu já conheci uns 2 ou 3 padres que tinham casos, assim, namoros com outros homens fora da igreja, e todo mundo meio que sabia, mas fazia vista grossa porque ele era um bom padre. Então, não faz sentido querer que a pessoa viva uma vida de fachada, que a pessoa viva uma vida hipócrita. Por que não permitir que ele deixe a sua energia sexual se ele continua sendo um bom padre, mesmo tendo seus casos fora do casamento? Já que ele se casou com a igreja, é um caso extraconjugal. O padre também está sendo adúltero, né? Então, algumas reflexões para a gente pensar do que pode acontecer de ruim quando você tenta suprimir a sua energia sexual. Outra coisa que pode acontecer são as agressividades. A pessoa que não deixa a sua energia sexual fluir, ela fica irritada, ela fica nervosa, ela fica uma pessoa de difícil convívio. Ela tende a ser uma pessoa muito chata, uma pessoa que ela não consegue lidar com a sua agressividade. Por quê? Porque o sexo traz alívio, o sexo traz prazer. Principalmente quando é feito numa relação, quando tem amor e todas as outras coisas. Esse é o lado que eu trouxe até agora, que é o desequilíbrio para mais. A pessoa fica com a energia sexual ultra, ela tá em desequilíbrio para mais, ela fica ultra elevada, e aí vai fazer com que essa pessoa tenha esse tipo de situações na sexualidade. O outro caso é quando a pessoa decai completamente a sua energia sexual.
E aí ela não para só de fazer sexo, ela para de produzir, ela para de criar, ela para de construir e realizar as coisas na sua vida, que é a apatia. A pessoa fica completamente apática, ela não consegue mais lidar, construir as coisas. Alguns casos um pouco mais leves dessa apatia são a autossabotagem e a procrastinação. A pessoa simplesmente não consegue produzir nada, vai indo no trabalho enrolando, vivendo a vida empurrando com a barriga. Ou seja, vive uma vida medíocre porque o problema começou com a negação da sua energia sexual. E aí a gente chega para casos um pouco mais extremos. Quando tudo isso que eu te falei já aconteceu e a pessoa não lidou, não resolveu com isso, o próprio corpo vai manifestar problemas. No caso das mulheres acontece o vaginismo. O que é isso? A vagina ela fica tão contraída, o canal onde haveria penetração, que ele simplesmente tranca. Nada consegue entrar naquele lugar. Normalmente é fruto de um trauma ou da própria repressão sexual. Para os homens pode acontecer disfunção erétil, quando ele vai tentar ter uma relação sexual, ou ele não consegue manter a ereção, ou então ele tem a ejaculação precoce, goza muito rápido e não consegue ter satisfação sexual com ele mesmo e nem com o ou a parceira. Então, isso é algo muito sério que vem de você tentar tampar essa energia sexual e não deixar ela fluir. Outra coisa que pode acontecer, que não é tão ligado à própria sexualidade, mas acontece, são problemas principalmente de enxaqueca, dor de cabeça. Toda pessoa que tem uma repressão sexual, se ela não lida com isso, lembrando que eu estou falando de tendência, tende a manifestar enxaqueca em uma fase da sua vida, dor de cabeça. Inclusive, tem vários autores que orientam a masturbação para aliviar uma crise de enxaqueca. Por quê? Porque traz relaxamento, traz alívio para que a crise de enxaqueca passe. Hipertensão e outros problemas de irritação também advêm dessa necessidade de tentar trancar a sua energia sexual. E por que as pessoas vão mandar você fazer isso? Como eu já falei, porque elas não querem lidar com o diferente. Os sacerdotes da igreja, as pessoas que são fundamentalistas, os homofóbicos, eles não estão dispostos a olhar para os outros lados, a olhar para outras possibilidades que não seja aquilo que eles já conhecem. Sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Pois é, você que se dane, é isso que eles falam. Você que é diferente, você que tem que lutar aí para poder sobreviver. Só que o que acontece? Só suprimir a sua energia sexual, ela vai ser perigoso, porque isso vai gerar tudo isso que a gente está falando, todos esses prejuízos. Então, em vez de resolver o seu problema, então pensa comigo. Primeiro, você só era gay. Você tinha a possibilidade de pegar, se realizar sexualmente, encontrar um cara super de boa, super bacana e construir uma vida com esse cara. De repente, adotar filhos e construir uma vida com essa pessoa ou manifestar sua sexualidade de qualquer outra forma, de forma saudável. Mas aí você foi obrigado, por algum motivo, você se viu obrigado a reprimir sua energia sexual, suprimir ou a renunciar a isso. O que acontece? Você começa a ficar louco por causa do sexo. Você fica lá 2, 3, 4, 5 semanas sem fazer sexo, mas quando você dá aquela loucura, você fica aí pegando mendigo, você vai sair com um prostituto, um garoto de programa, você fica usando os aplicativos sem controle nenhum, faz qualquer coisa e vai na balada, bebe, porque daí quando você bebe ou usa droga, você perde o controle da repressão social e moral, e aí você faz e depois nem se lembra. O que acontece? Doenças sexualmente transmissíveis, culpa, vergonha, um monte de problema que está associado quando a pessoa não consegue lidar com a sua energia sexual. Fora isso, desses perigos que a gente está falando, ainda a gente precisa entender que quando a pessoa vai falar assim para você, olha, você precisa negar a sua energia sexual, normalmente é porque elas não sabem tratar outras situações, além da homossexualidade, como é o caso de abusos sexuais, compulsão sexual, fetiches e perversões. E eles vão dizer assim para você, para de fazer que isso aí se resolve. Se você não fizer sexo, você não vai ter vontade de fazer isso. É a pior furada que você pode entrar. É a pior besteira que você pode fazer na sua vida, é tentar não sentir desejo sexual. Isso não funciona. Cai
sai dessa, cai desse cavalo logo, para que você não caia nessa situação. Primeiro, você trata essas questões através de terapia. Se você passou por qualquer uma dessas situações, precisa olhar para isso em terapia. Igreja não é para tratar esse tipo de coisa. Igreja é para elevação espiritual, para tratar coisas da alma, coisas do corpo e das emoções. É terapia. As pessoas precisam entender isso. Eu atendo inúmeras pessoas que vêm de igrejas. Aí ele consegue viver, sei lá, 10, 20 anos numa situação que não é saudável para ele, mas chega uma hora que isso estoura, pipoca um monte de doença, o casamento é uma bosta, cheio de problema com o filho, frustração no trabalho, um monte de dificuldade. E daí quando não aguenta mais, vai procurar terapia. E daí olha para trás e fala: "Puxa vida, perdi 20 anos da minha vida. Por quê? Porque eu não cuidei de mim, fiquei escutando o que os outros falavam, a merda que os outros estavam falando." Então, cara, primeiro cuida da sua sexualidade. Vai tratar qualquer coisa que você tenha. E se depois você estiver bem e você quiser sublimar a sua energia sexual, aprender outras formas de utilizar a sua energia sexual, beleza, vai funcionar para você, vai ser bom para você. Mas não enquanto você está na dor emocional que vem de um trauma como o abuso ou qualquer outra compulsão, por exemplo. E aí a gente pode pensar o seguinte: quando você tá com a sua energia sexual fudida, ferrada por coisas que aconteceram com você, se você vai tentar simplesmente reprimir isso daí, você não vai deixar a água fluir. Então vamos pensar aqui que a gente tem um lago. E esse lago está poluído. Está cheio de lixo, cheio de coisa, e esse lago não flui. Mas existe uma portinha, existe um canal por onde essa água deveria fluir para começar a formar um rio. E se você tenta simplesmente estagnar esse rio, você impede a purificação da energia desse lago. Qual é o processo? A gente vai lá na portinha desse canal onde a água deveria fluir e começa o processo de limpeza. Nós deixamos a energia fluir, levando com ela e vamos tirando o lixo, tirando todas as coisas, para que as minas, as nascentes de água que existem no próprio lago, vão aos poucos purificando essa fonte, esse lago, até que com o tempo ele fique limpo, ele fique puro. Ou seja, se você está tentando reprimir, represar a sua energia sexual, você está só mantendo a poluição dentro de você. Você não está tratando o real problema, que é o quê? Não deixar que a energia sexual flua, porque ela foi feita para fluir. Foi feita para que você consiga viver uma vida satisfatória, com prazer, realizadora e fazer com que isso aconteça na sua vida. E uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês é que eu já acabei falando isso na verdade. As pessoas vão querer que você renuncie à sua sexualidade por um bom tempo. O que acontece? Não dá. Chega uma hora que o seu corpo não vai aguentar, que essa energia vai precisar sair por um lado ou por outro. E aí, uma coisa que eu não falei, por exemplo, uma pessoa que reprime a sua energia sexual, ele pode se tornar um viciado em trabalho. Todo qualquer tipo de vício, ele vem através de uma repressão. Tem uma fala na terapia que diz assim: todo excesso esconde uma falta. Se você deixa faltar uma coisa em um lugar, tende a ter um excesso em outro. No caso da energia sexual é a mesma coisa, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. Dá para negar, reprimir, renunciar ou ficar só sublimando a energia sexual pro resto da vida? Não dá. Eu tinha colocado aqui nas minhas anotações que eu acredito que não, mas o fato é, não dá, cara, não dá. Se você tentar fazer isso, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai te gerar problemas. Qual é o caminho mais adequado? Qual é o melhor caminho que nós possamos trilhar? O caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio diz que você pode se permitir gozar da vida de várias formas, também no sexo. É comer com prazer, descansar com prazer, estar com seus amigos com prazer, trabalhar com prazer, transar com prazer, conversar com prazer, estudar com prazer, fazer tudo aquilo com prazer, dentro de um limite que é considerado saudável, que não faça mal nem para você, nem para os outros. Então, quando você permite que a sua energia sexual flua através da sua vida, sem peso, sem culpa, sem repressão,
sem dificuldade de você se compreender, se aceitando e aceitando que isso faz parte da sua natureza, que isso é normal, você começa a tratar não somente o seu corpo, vai tratando a alma, vai tratando a mente, vai tratando o coração, o corpo e a sexualidade que está interligada a tudo isso. Aqui, a gente entende que uma vida saudável é uma vida que integraliza tudo, absolutamente tudo, inclusive a energia sexual. Agora que você já sabe o que é energia sexual, que ela faz parte da sua vida, e que tentar represar essa energia sexual só vai ferrar com você, a próxima vez que alguém vier falar para você que você tem que negar ou renunciar à sua sexualidade por amor a qualquer coisa que não seja você mesmo, fala para essa pessoa fazer isso ela. Então você, fulano ou fulana, vai renunciar à sua sexualidade. Cuida você da sua vida, que da minha vida vou cuidar eu. E faça isso mesmo, cuide da sua vida. Se você precisar de ajuda para lidar com as suas questões de sexualidade, eu estou aqui, posso te ajudar a fazer isso. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer por ter ouvido, por ter assistido, e quero pedir que você faça o seguinte: curte, compartilha. Se não se inscreveu no canal ainda, faça isso, porque sempre tem toda semana conteúdo novo para te ajudar a lidar com a sua sexualidade de uma forma saudável. Quero agradecer por você ter ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo.